Bom dia, Senhor Embaixador do México em Portugal, Herman Aschentrup Toledo. Obrigada por aceitar conversar com a Casa da América Latina neste momento de pandemia em que vivemos e obrigada por sugerir conversarmos em português. Muito obrigada por essa cortesia. Então, nós vamos se calhar, antes de tentar perceber como é que o México, que medidas o México está a tomar para combater os efeitos da pandemia, se calhar começarmos por tentar perceber como é que falaria do impacto da pandemia no México. Sí, primeramente quiero agradecer mucho a señora Manuela Giudice pela oportunidade que me dá de estar aqui como a Casa da América Latina. Infelizmente, diria eu, para falar de um tema que é um tema que traz muito dor para as famílias em todo o mundo, em Portugal e no México, porque implica a morte de muitas pessoas, a doença de milhões de pessoas e o dor das famílias que não podem se despedir de seus seres queridos. Mas temos que ter todos paciência e resiliência para sair desta situação. O impacto da pandemia no México. Antes que nada, gostaria de dizer o seguinte, para que os portugueses tenham uma ideia do que é México em relação ao Portugal. Quais são os dados, digamos, do país? É um país muito grande, um território quase de 2 milhões de quilômetros quadrados. Nós somos 126 milhões de população. Temos uma economia grande, somos o 15º país do mundo em termos de PIB, mas o problema que temos também é que temos uma economia informal muito grande. Mais da metade do mercado laboral é informal. E isto é importante a dizer para entender as consequências do impacto da pandemia. Nós não temos também o apoio de fundos europeus, como tem no Portugal e outros Estados-membros da União Europeia. Não contamos com isso. Então, temos que ver como podemos ter recursos financeiros para enfrentar esta pandemia. E temos também, devo dizer, muita experiência nesta situação de enfrentar uma pandemia, porque em 2009, se se lembra, México teve a pandemia de H1N1 em 2009, que foi muito forte e que impactou o México de maneira principal. Qual foi o impacto? Olha, o impacto tem sido muito forte. Os números de mortos chegaram até o dia de ontem a 171.000 mortos. A explicação de por que é muito alta é a seguinte. Primeiro, temos uma população muito importante que mora em grandes centros urbanos. A cidade de México, a área metropolitana, o que aqui seria a Grande Lisboa, são 21 milhões. Então, a possibilidade de contagiar-se é muito grande. Logo, também, o governo decidiu que o confinamento seria voluntário, sim? Porque não é fácil, dado o contexto político e social do México, fazer um confinamento obrigatório, porque México viveu, e a sociedade mexicana durante muitos anos teve um sistema político muito autoritário. Então, era muito difícil para um novo governo que chegou em dezembro de 2018 aplicar um confinamento estricto, com policiamento e da Guarda Nacional nas ruas. A possibilidade de ter conflitos violentos era muito grande. Então, o pedido do governo a toda a população foi, por favor, não saiam, fiquem em casa. Sim, e muitos não saíram e ficaram em casa. O problema é que temos uma população de 50 milhões de mexicanos que estão em pobreza ou pobreza extrema, que vivem ao dia e que podem ficar em casa 2, 3 dias, uma semana. Mas depois disso tem que sair a ver como se ganha na vida. E então aí foi o problema. A pandemia, o bicho entrou no México pelas classes médias que viajaram, que foram à Europa, aos Estados Unidos e trouxeram o bicho. Mas logo se espalhou a toda a população, digamos, das classes baixas e bateu muito forte a esta população.
E está relacionado, imagino, Sr. Embaixador, esse contágio depois está relacionado com a dita economia de que fala do dia a dia, das pessoas que têm negócios na rua e tem a ver com isso, não é? Muitos lanchonetes e muitas pequenas microempresas de gente de uma ou duas pessoas que tem que vender algo na rua para poder comer. Houve um momento em que a gente dizia, olha, eu tenho mais medo de morrer de fome que de morrer deste bicho. Uhum. E o outro tema, a outra questão importante que explica por que o número de mortos é muito alto é que, infelizmente, a saúde dos mexicanos não é muito boa. México é o primeiro país com problema de obesidade no mundo. E sabemos que a obesidade está relacionada, não é? Não só a obesidade, vem acompanhado também de diabetes, de hipertensão, muitas vezes estas comorbilidades estão juntas. Que são fatores de risco, que são fatores de risco na doença da Covid-19, sim. A diferença do que aconteceu em Portugal e na Europa, onde o Covid-19 bateu muito forte na população idosa, acima de 65 anos, no caso de México, bateu muito forte na população que tinha uma idade entre 40 e 50, 55 anos. ¿Sí? O 70% da população que tem sido morto, que foi morto pelo bicho, está concentrada nesse segmento da população que tinha este problema de obesidade. Quase o 70% dos mexicanos têm obesidade, e obesidade acompanhada de diabetes. Então, foi mortal a chegada do bicho numa sociedade onde a população não tem uma boa saúde. Né? Essa é uma experiência importante do que temos que fazer. Sim? Uma política pública para os seguintes anos é melhorar a saúde da sociedade mexicana. Sim? Claro. O impacto sanitário foi esse, e o impacto econômico também. A partir de março, 12 milhões de mexicanos tiveram que ir a casa a fazer teletrabalho, a ficar lá, muitas vezes sem a possibilidade de ter um salário como aqui, ou de todos estes esquemas de ajuda do Estado, porque não temos seguro de desemprego, por exemplo, no México. Então, era muito, muito ruim a situação e eles podiam ficar só algumas semanas ou dias e tinham que sair. Logo, perdimos, então, alrededor de 1 milhão de empregos. Desse 1 milhão de empregos que se perderam com a pandemia, já recuperamos para o fim de ano quase 300.000 empregos. O sea, ainda temos que recuperar mais empregos para voltar à situação que tínhamos em 2019. E essa recuperação... Diga. Logo, o impacto econômico foi também muito ruim em setor serviços, como foi o caso de Portugal. 80% do turismo caiu. Uhum. Sim, temos quase um bocadinho mais de 13 mil milhões de dólares de ingressos por turismo. O turismo é, para o México, como é para Portugal, um ingresso muito importante. O terceiro ingresso do país. México é uma potência de turismo. Recebemos, em 2019, quase 45 milhões de turistas. Perdimos 80% desse turismo. É muito, claro. O único sector econômico que cresceu de maneira importante foi o sector agropecuário, porque evidentemente era muito importante a produção de alimentos. Sim, ¿sí? Claro. E isso foi importante. Tivemos uma grande oportunidade que fez que não houvesse fome no México, com uma população de 126 milhões e 50 milhões em pobreza extrema. O risco de fome era muito grande, se não havia ingressos. E isso se evitou, entre outras coisas, não só pelo apoio financeiro que deu o governo para as classes mais baixas, sino também pelas remessas que enviaram os mexicanos que trabalham no estrangeiro, particularmente nos Estados Unidos. O ano passado, México recebeu mais de 40.000, um bocadinho mais de 40.000 milhões de dólares de remessas. As remessas cresceram no ano da pandemia em relação com o ano de 2019. É uma situação um pouco interessante.
mas essas remessas foram muito importantes porque chegaram mais ou menos para 10 milhões de famílias. Para a alimentação. Para a alimentação. Estamos uma média de 4 ou 5 pessoas por família. No caso de México, estamos a falar de que quase 60 milhões de mexicanos tiveram a possibilidade de ter um ingresso de remessas. E as remessas são fluxos privados de capital, de trabalhadores que enviam esse dinheiro. Esse dinheiro não passa pelas arcas do governo. Não? É um dinheiro que vai diretamente às famílias e que usaram esse dinheiro para comer e para moradia também. Quando falava há pouco do impacto no emprego, neste caso no desemprego, e na recuperação, portanto, do facto, creio que falou em 1 milhão de desempregados, mas depois já recuperaram 300 mil. Se calhar podemos perceber essa recuperação no emprego e nas outras áreas afetadas pela pandemia deve-se a apoios específicos do governo, é porque muitos países tomaram medidas específicas para ajudar a recuperar a economia. Imagino que no México tenha sido também assim, não é? Sim, nós tomamos medidas também específicas, mas a diferença de outros países, por exemplo, da América Latina e da Europa, o novo governo, o presidente López Obrador, decidiu que não ia endividar-se para apoiar a grandes empresas ou a bancos. A experiência, por quê? Porque a experiência do México das décadas passadas, cada vez que nós tínhamos crises financeiras, e tivemos várias crises financeiras, o governo se endividava nos mercados internacionais para apoiar aos donos das grandes empresas e dos bancos. E logo quem pagava essa dívida mais tarde eram as classes mais baixas, porque para poder pagar os interesses dessa dívida, pois o orçamento ia ser menor para o Sistema Nacional de Saúde e para a educação. Então, a decisão que se tomou foi: não vamos mesmo se o governo podia endividar-se em 2, 3 ou até 4% do PIB, porque tínhamos essa possibilidade, decidiu não fazer. E então se decidiu enfocar todos os recursos em apoiar, digamos que as classes mais baixas da pirâmide social, e que iam a sofrer mais pelos efeitos da pandemia, porque, como eu disse antes, esses setores estão a trabalhar no setor informal da economia. O setor informal da economia é muito grande, é quase de mais de 50% da economia. Então, houve apoio para micro e pequenas empresas. Estamos a falar que no México temos mais de 600,000 micro e medianas empresas, ¿sí? E apoiamos a ser perto de 190,000, 197,000 empresas com pequenos créditos de 25,000, estou a falar de pesos, créditos em euros para ter uma ideia, de 1.000 euros a estas pequenas empresas de 2, 3 pessoas, ¿sí? Para que tiveran a possibilidade de continuar a trabalhar e dar emprego. ¿Sí? Mas é verdade que não temos uma grande quantidade de recursos financeiros produto de um endividamento, porque o que estamos a ver, por exemplo, é que aqueles países, os governos que se endividaram ao princípio, ao começo da pandemia, agora a pandemia continua, não terminou, e tem que se pagar-se essa deuda. E já não tem muito, se diz, margem, muita possibilidade de continuar a endividar-se mais, porque já chegaram ao limite. Sim. Então, no caso do México, há uma discussão muito grande no país se era importante ou não endividar-se mais. A decisão foi não. Muito bem. No entanto, uma das medidas que o México tomou, como aliás todos os países, que era uma medida muito esperada em todo o mundo e que representa de resto um avanço da ciência muito significativo, porque foi produzida uma vacina em tempo recorde, não é? Pela ciência, e o México, creio saber, foi um dos primeiros países a iniciar o plano de vacinação logo em dezembro.
O que é que pode dizer-nos sobre este plano de vacinação, Sr. Embaixador? Nós decidimos um plano de vacinação desde o mês de dezembro, novembro, e fizemos ou assinamos vários contratos de pré-compra com diversas laboratórios. O México o governo dispor de quase 2.000 milhões, um bocadinho menos de 2.000 milhões de dólares americanos para comprar vacinas. De isso, temos já gasto, se diz, sim, perto de 600.000 dólares americanos. E nós temos contratos de pré-compra com a Pfizer por 34,4 ou 34,4 milhões de vacinas. Temos contrato de pré-compra com a AstraZeneca por 77,4 milhões de vacinas. Temos outro contrato com a chinesa CanSino Bio por 35 milhões de vacinas. Ontem chegaram ao México 2 milhões de vacinas para aplicar já. Temos outro contrato através do mecanismo COVAX das Nações Unidas para comprar 51,6 milhões de vacinas. E por último, no mês de janeiro, foi isso, acordamos com a Rússia um contrato de compra da Sputnik 5 ou Sputnik 10 por 24 milhões de vacinas. Quer dizer, nós temos já contratos de pré-compra por 222 milhões de vacinas. Podemos vacinar a 156 milhões de mexicanos. Em alguns casos, essas vacinas têm duas aplicações. Por exemplo, no caso da CanSino Bio, é só uma. Somos 126 milhões de mexicanos. Então, teríamos suficientes vacinas para poder vacinar a 70 milhões de mexicanos durante os próximos 18 meses. A ideia é vacinar 70 milhões de mexicanos. Se considera que isso é necessário, não se tem que vacinar a 226, porque com 70 milhões se pode alcançar o que se chama imunidade de grupo. Imunidade de grupo. Imunidade de grupo. E então, o problema aqui é que não vacinas suficientes. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar se no México também está a acontecer o que está a acontecer em Portugal e em muitos países, que é o facto de a indústria farmacêutica não corresponder às necessidades temporais dos países, não estar a enviar as vacinas em função das necessidades. No México está a acontecer também assim? Sim, nós começamos a aplicar a vacina Pfizer no mês de dezembro, a finais do mês de dezembro. A ideia é o plano de vacinação é em 5 etapas. Primeiro seria de dezembro até fevereiro vacinar a todo o pessoal de saúde em linha, sim? Logo, de fevereiro a abril seria vacinar ao resto do pessoal de saúde, mais os idosos. Sim. Considere que México tem uma população idosa de mais de 15 milhões, quando aqui em Portugal é de 1.200.000, mais ou menos. Logo, a terceira etapa seria vacinar as pessoas entre 50 e 59 anos entre abril e maio, sim? E logo as pessoas de entre 40 e 49 entre maio e junho. E o resto da população entre junho e março de 2022. Mas o problema é que, como desde o mês de janeiro as vacinas já não estão todas disponíveis, porque houve uma redução da produção pela Pfizer e outras farmacêuticas, porque a oferta não é suficiente para a demanda e porque houve problemas com a logística e a produção dos laboratórios na Europa. Então, o plano de vacinação parou depois da primeira aplicação ao pessoal de saúde
mas já temos a possibilidade de começar a vacinar novamente, porque as vacinas da Pfizer já vão chegar a próxima semana, a de CanSino chegaram no dia de ontem, então vamos começar a vacinar, acho que a partir da próxima semana. Então, houve um retraso de 3 semanas, mais ou menos, no plano de vacinação. 3 semanas. Qual é a estimativa de data para atingirem a imunidade de grupo? Esperam que aconteça quando? Ainda no decorrer deste ano ou em 2022? Pois, se vamos a vacinar a todos os idosos para o mês de abril, estamos a falar de mais de 15 milhões. E logo a população entre 50 e 59 anos, que devem ser outros 20, 25 milhões, é possível que antes de que termine o ano, para o outono, a questão é a seguinte, que a população, a média da população mexicana é de 29 anos. Nós temos ainda muitos jovens. Jovens, sim. E esses jovens vão ser vacinados até o fim de ano, princípios do ano próximo. E essa população de jovens são mais ou menos 35 milhões. É muita gente. Então, acho que seria até o fim de ano que poderíamos ter já a imunidade de grupo. É mais ou menos um segmento da população muito importante, que são os jovens, no conjunto da população mexicana. México é ainda um país jovem, a média é de 29 anos. Muito jovens, sim. Então, mas eles vão ser os últimos em vacinar, como vai acontecer em todo o mundo. Claro. Claro. Bom, se será mais ou menos pelo outono ou final do ano, mais ou menos pelo outono é também a data em que se prevê mais ou menos a imunidade de grupo. Aqui em Portugal é depois do verão também, e somos muito menos cidadãos. Senhor Embaixador, para terminar, se calhar conversávamos agora sobre o papel da Embaixada do México aqui em Portugal a quando do início desta pandemia, porque julgamos saber que alguns dos cidadãos latino-americanos que estão cá, quando a pandemia começou, e não sei como é que está agora, se viram obrigados a pedir ajuda às embaixadas para resolver problemas imediatos, como, por exemplo, regressar a casa, nesse sentido. Como é que foi com a vossa embaixada? Também, vocês, há uma comunidade mexicana aqui também. Receberam muitos pedidos de ajuda? Não é muito grande a comunidade mexicana, deve ser mais ou menos 1.300. Sim. Alguns deles pediram ajuda, muitos decidiram ficar aqui porque estavam a estudar, mexicanas casadas com portugueses, ou portugueses que trouxeram uma mexicana quando trabalharam lá. A questão foi, mais ou menos, o consulado teve de ajudar a uns 250 mexicanos que decidiram partir. E a situação era muito difícil porque não havia facilidades. Uma coisa muito importante que quero dizer é que México é provavelmente o único país que manteve os céus abertos. Até agora, há muitas críticas de se isso está bem ou não, mas até agora, qualquer que queira voar ao México, se cumpre com certas regras, pode fazê-lo. Nunca fechamos. Então, o problema era que esses mexicanos não podiam chegar ao México porque não temos voos diretos de Lisboa à cidade do México ou a outras cidades mexicanas. Tinham que voar através de outras portas, digamos, do espaço Schengen. E essas portas estavam fechadas, as linhas aéreas cancelavam os voos. Então, e temos também um problema de que muitos mexicanos que estavam em Espanha, sobretudo em Espanha, se lembra que a pandemia vinha do leste, não? Aqui em Portugal estávamos a esperar no mês de janeiro, fevereiro, veíamos que a pandemia chegava. Muitos mexicanos decidiram vir para o Portugal. Pensavam, vamos agora a Lisboa, isto vai passar em 2, 3 semanas e logo voltamos novamente a Espanha ou a França e já. Mas não foi o caso e de repente ficaram na calle sem dinheiro, sem possibilidades, então tivemos que ajudar e apoiar
a esses mexicanos turistas que tiveram que chegar aqui, ou também mexicanos, não muitos, mas que chegaram em estes grandes barcos, se diz, que chegaram aqui ao Porto de Lisboa, parte da tripulação. Sim, dos cruzeiros, dos navios de cruzeiro. Muitas vezes os cruzeiros tinham problemas de que estava a gente infectada, então foi um bocadinho complicado esse tema. Mas não era como acontece com alguns de meus colegas latino-americanos que sim tinham 1.000, 2.000 de seus cidadãos aqui que tinham que sair. No caso do meu colega do Brasil, que eu suponho que tinha 3, 4.000 brasileiros que devia apoiar para voltar a seu país. No caso nosso, foram 250. Mas nunca fechamos a embaixada. Sempre trabalhamos aqui em teletrabalho e aqui eu estive sempre com 2 de meus colegas a trabalhar no consulado para poder apoiar. E entre março e maio conseguimos que todos os mexicanos puderam sair do país. Resolver a situação. Mesmo para terminar, queria pedir-lhe uma opinião mais pessoal, ou seja, eu tenho conversado com alguns dos seus colegas embaixadores que estão, latino-americanos que estão cá, e também pessoas da parte do turismo dos países latino-americanos, e há um dado comum, todos nós, quando pensamos na pandemia, ainda ontem, creio, conversei com um senhor embaixador que me dizia que o único dado, a única certeza que temos neste momento é a incerteza, ou seja, quando pensamos na pandemia ainda não há nenhuma certeza que em que possamos agarrar-nos para ficarmos mais tranquilos. Então, pessoalmente, queria perguntar-lhe, senhor embaixador, quando olha para a frente, para o futuro e tendo em conta o cenário que vivemos no mundo, vai fazer um ano, porque esta pandemia cá em Portugal começou em março, como é que olha para a frente, para o futuro? O mundo vai ser certamente um mundo diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esta maneira, por exemplo, de comunicar-nos vai ficar e vai se melhorar, sim? E vai ser uma maneira de poder estabelecer a comunicação. É verdade que esta nova realidade não vamos voltar novamente para o que tínhamos antes. Vai haver uma volta à normalidade, mas com muitos cambios, sim? Então, acho que, por exemplo, em termos de políticas públicas, uma prioridade vai ser a saúde pública dos países. Os governos vão ter que investir muito em saúde pública, porque este bicho chegou, vai ser controlado em algum momento no futuro, mas vai causar ainda problemas. E provavelmente vai chegar outro bicho mais, não? Como tem já várias variantes, alguma dessa variante provavelmente vai voltar a arrasar novamente algumas regiões. Então, acho que o futuro vai ser muito importante investir muito na saúde da população. No caso do meu país, é muito importante. Outra questão importante, e que é uma discussão que já está agora aqui na Europa e em outros países, é que se a gente quer viajar, quer voltar novamente a viajar e fazer turismo, vamos ter com nosso passaporte, vamos ter outro passaporte, o certificado de vacina. Mesmo se há toda uma discussão se isso vai ser obrigatório ou não, sim? Se a gente quer viajar e visitar outro país, ou ir a visitar um museu, uma exposição, ir ao cinema, vão pedir onde está seu passaporte de vacina contra a Covid. E muita gente que diz, não, eu não vou vacinar-me, está bem, não se vacinem, mas não vão poder viajar. Porque eu não vejo como as linhas aéreas vão permitir que passageiros ou turistas subam a um avião sem um passaporte de vacinação. Não sei. Então, acho que isso é uma discussão agora muito importante, difícil,
porque alguns países, os governos consideram que tem que ser obrigatório, outros consideram que não pode ser obrigatório, mas acho que vai ser necessário para a segurança de todos. Ficamos com Não? estas... Então, isso é algo que vem para o futuro. Temos que ter 2 passaportes. Ficamos com estas ideias finais, Sr. Embaixador, desta necessidade de apostar na saúde pública, porque agora temos esta pandemia com este vírus, mas de facto ele tem sofrido mutações e poderão vir outros, e portanto esta necessidade de investimento na saúde das populações e também a necessária adaptação do mundo pós-pandemia para percebermos como é que vamos ficar eventualmente com essa adaptação, para podermos viajar novamente em liberdade. Diga. Também apostar em investir muito na digitalização. Computadores, para que as pessoas possam comunicar-se. É algo que, por exemplo, aqui em Portugal está bem claro que é uma prioridade e em muitos outros países. No caso do México, também. Mas o país é muito mais grande, uma população muito mais grande. O problema que temos é as desigualdades econômicas e sociais, e isso, então, a digitalização pode fazer mais grande as desigualdades sociais. Acentuar as desigualdades, sim. Muito bem, então são desafios para, como dizia, os governos e os países, alguns pensarem em conjunto, como esse da necessidade de viajar, e outros que são de facto gerais, porque o mundo está diferente e de certeza que vai ficar diferente depois desta pandemia. Sr. Embaixador, muito obrigada, foi um prazer conversar consigo. Obrigada. Muito obrigado, tomara que falei um bom português. Falou muito bem, muito obrigada, só podemos agradecer. Obrigada.